Então vamos lá. Ah, é, mais uma complementação do canal, mostrando onde que eventualmente estava o erro desse pessoal que eventualmente me ataca em relação aí à questão de achar que eventualmente apenas o ataque deles eventualmente me impediria de falar ou de fazer a pregação dos mandamentos, no caso por dever, né? Porque a pregação conceitual ela demandaria a obediência dos próprios 10 mandamentos, e eventualmente na situação de pregação por dever havia um problema. Na verdade havia dois problemas. Sim, havia a questão de eventualmente ter medo de ataque, eventualmente isso atrapalhar ali a pregação, ou mesmo até ser convencido que a pregação não deve ser feita. Essa parte talvez até não tivesse tanto medo, mas eu reconheci a possibilidade no primeiro ponto. Mas a outra questão e outra dúvida que na verdade existia e que aparecia junto com essa questão, então portanto não era questão isolada, então não era só a responsabilidade deles ou o labor deles ou labuta deles de eventualmente conseguir impedir a pregação, no sentido de me forçar a fazer a pregação, para que eu tenha vontade de fazer isso, e eles seriam os fatores impedidores. Então eu não faria porque eles eventualmente poderiam me atacar, então eles teriam prevalecido porque eu me sentiria na necessidade de fazer a pregação, só na hipótese por dever, o que já não é, o que já não pode ser uma, para eles nunca poderia ser uma vitória 100%, porque não seria uma questão conceitual, seria uma questão por dever, né, por obrigação, não uma questão que eu obedecesse os 10 mandamentos e eles me impedissem. Não é essa situação, é essa situação de não obedecer e aí eu não obedecer os 10 mandamentos, eu querer pregar sobre eles e aí eles impedirem a pregação, tendo eles provocado antes o dever de eventualmente fazer. Então eles jogaram dos dois lados. Só que foi meio fake, por quê? Primeiro que, sim, bom, o medo seria justamente o impedimento dele, causado por ele, causado por quem me ataca. Mas há um problema, há um problema nesse pensamento, que era, vamos dizer, uma dúvida em relação à própria pregação. No sentido de que, em qualquer circunstância que eventualmente fosse feita, ela seria pecaminosa, não só a pregação, vamos dizer, dos mandamentos. Ou, de alguma forma, vamos dizer, em prática, porque se aí está, na hipótese, na eventualidade, que eles levantam, inclusive, de que o Novo Testamento estaria dizendo, estabelecendo os mesmos limites em relação a confiança das pessoas, no sentido de que estabelecer um limite que a mais daquilo eventualmente seria pecado, e se você interpretar que o Novo Testamento está dizendo a mesma coisa, e essa dúvida existia ao momento, se você disser isso dessa forma, seria um problema, porque o Novo Testamento também eventualmente estaria atacando a confiança das pessoas, tanto o novo quanto o velho. Então não, porque eventualmente essa seria uma dúvida que eventualmente, vamos dizer, eu não deixaria de lado no que se refere a fazer a pregação, na hipótese por dever, e justamente não se pode exatamente dizer isso justamente porque, aí que tá, o próprio medo eu deixaria de lado na verdade, né? Porque o próprio medo do ataque deles, eventualmente eu deixaria de lado em 2022. Não com certeza porque eu iria verificar a situação, mas era uma possibilidade. Então, sim, apenas porque se considerou, se aventou a possibilidade, não era uma certeza. Então aí que tá. Em 2023 acaba acontecendo outras circunstâncias e eu consegui talvez evitar o conflito. Então isso também seria uma outra possibilidade de fazer a pregação. Mas estou dizendo assim, em havendo eventualmente conflito, não, mas então você faria a pregação em havendo conflito? Não. Mas há a possibilidade que sim, a ponto de que eu poderia relativizar isso, aí tá. Mas havia eventualmente ainda outra dúvida em relação a, poxa, mas o Novo Testamento também causa problemas. Ué, se o Novo Testamento também causa problema, aí que tá. Eu não concordaria com nenhuma pregação que eventualmente atacasse a confiança das pessoas. A ponto de que eu não concordaria com a pregação, vamos dizer, dos 10 mandamentos. Porque na verdade teria, na verdade, a mesma natureza, né? E como, aí que tá, e como objetivo, vamos dizer, parte dessa pregação pode ser interpretado no sentido que a confiança das pessoas seja sacrificada, mesmo que eventualmente ela também não obedeça os 10 mandamentos, mas ainda assim ela pode eventualmente escolher cometer um outro pecado e eventualmente a confiança de alguma forma ela sacrifica, o que também é uma plausibilidade. Então quer dizer, como eventualmente justamente tem essas possibilidades, eu entendi que eventualmente a pregação não necessariamente seria fazível, justamente porque a pregação do Novo Testamento também seria
criticável da mesma forma. Então, não. Essa eventualmente já era uma dúvida que eventualmente seria também, junto com a questão dos ataques às pessoas, impedidor de eventualmente fazer aí a pregação dos mandamentos. Mas se para mim, eu entendo que nem o Novo Testamento deva ser pregado, então, de certa forma, por essa possibilidade, quanto mais os 10 mandamentos. Quanto mais os 10 mandamentos. Então eu falei, mas então, justamente, porque eu estava questionando, inclusive, as outras pregações que eventualmente eu tinha feito. Então eu falei, mas isso é uma situação em que, justamente, o que gera, inclusive, necessidade de pesquisa. Então, essa é uma das dúvidas possíveis, porque justamente, porque eu sabia antes, não era o que eu acreditava no Novo Testamento, mas era uma interpretação plausível. O Novo Testamento, de repente, está falando no mesmo limite. Eu não sei se ele está falando no mesmo limite do que está dizendo o Velho Testamento. Então, a princípio, não se prega. Por isso, também a questão da colocação em dúvida. Então, justamente, a dúvida havia antes, e ela também havia depois, né? E a questão de haver também, digo, depois em 2022, né? A questão de eventualmente ser atacado, mas aqui é um plus também, que justamente nunca houve certeza que eu aceitaria fazer a pregação em havendo ataques. Porque a hipótese que eu concebi foi de, eventualmente, que haveria ataques, não enquanto eu pregasse, mas enquanto eu pregasse duraria pouco tempo, a ponto de que quaisquer ataques contra mim começariam a seguir, vamos dizer, depois de poucas semanas. E aí, isso de alguma forma impediria, ou atrapalharia ali a fala dos mandamentos. Se eu não fizer isso antes, eu teria muita dificuldade para fazer depois. Então, seria justamente para verificar o quanto de tempo eu teria até que começassem a ratear em relação à questão dos mandamentos. Então, isso que eu estou dizendo que eles não eventualmente prevaleceriam. Eles não conseguiriam, eu acho, fazer esse impedimento. Então, eu acho que fica claro justamente porque essa dúvida é uma das dúvidas que está em 2021, é uma dúvida que eu queria justamente ver agora. Então não é questão, tentativa de pregação em 2022, mas quem disse que eventualmente eu iria fazer em havendo ataques, né? A questão é justamente, se eu tiver pouco tempo, talvez eu aproveite esse pouco tempo e deixaria a dúvida de lado. Mas aí eu não sei se eu deixaria essa dúvida específica. Porque aí eu estou tentando dizer que a própria pregação do Novo Testamento já seria eventualmente um prejuízo nesse sentido. E era uma plausibilidade. Eu falei, então não deve fazer pregação nenhuma, mas então. Essa é uma dúvida que eventualmente poderia sim fazer o impedimento da questão pregacional, e é isso aí, e vai.